o Espírito de Deus vai estar com eles ali, ensinando, instruindo, como Jesus havia falado também. E aqui é onde começa os primórdios do cristianismo e a continuidade a partir da história da igreja primitiva, a fim de demonstrar aos seus leitores a evolução inesperada do Evangelho, mostrando que Deus, através do Espírito Santo, está operando na história, buscando a salvação de todos os homens. Atos dos Apóstolos é conhecido por muitos teólogos, estudantes, aqueles que estudam, que vivem de estudar, vivem tudo, tá? Como Atos do Espírito Santo. Por quê? Tudo que os apóstolos fazem aqui, divulgar a palavra, curar, pregar e tudo mais, é o mover do Espírito Santo na vida deles. Amém? Amém. Então, o livro de Atos, ele tem essa, como é que eu posso dizer, esse propósito de mostrar o Evangelho àqueles que não conhecem, através da vida dos apóstolos, ou seja, o Espírito de Deus agindo na vida deles, certo? Está dando para entender? E a partir daqui eles começam o quê? Divulgando. Aqui, nós vemos que aqui foi o quê? Aqui foi aonde o Espírito de Deus desceu na vida deles, quando eles estavam no cenáculo, orando, esperando a promessa, aquilo que Deus, que Jesus prometeu, lá em Atos capítulo 1, antes que Jesus subisse, como eu falei, né? Lá em Atos capítulo 1 ele diz o quê? Que era para eles não se ausentarem de Jerusalém, ficarem em Jerusalém, até que no alto recebereis a virtude do Espírito Santo. Vamos ver lá. Atos capítulo 1, ó. Enquanto comiam, não saíam. Ó. Verso 8. Vamos lá. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Ou seja, não, Jesus diz assim, ó, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito de Deus descer sobre vocês. Aí vocês serão as minhas testemunhas, primeiro, em Jerusalém. Jerusalém quer dizer o quê? Minha casa. Primeiro eu vou divulgar para os meus. Aqui, primeiro vocês vão apresentar para os judeus. Ser testemunha aqui. Depois vocês vão a Samaria, a Judéia e confins da terra. E foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí aqui em Atos 2, nós vemos que aqui aconteceu o evento conhecido como Dia de Pentecostes. Quando Jesus faz essa promessa, lá em Atos 1, que eles iam receber poder, ser revestidos de poder, quando o Espírito de Deus descesse sobre eles, essa promessa se cumpre aqui no capítulo 2, certo? Amém? Amém. Quando desce sobre eles, eles não aguentam de tanto poder e começam a falar outras línguas. E ali onde eles estavam, em Jerusalém, ali, quando eles saem fora, começando a falar em outras línguas e tudo, tinha povo de muitas etnias, de muitos outros lugares, e cada um entendia eles ouvirem falar em sua própria língua, ou no próprio idioma. E ali é onde Pedro aproveita, usado pelo Espírito de Deus, quando eles dizem, esses homens, a essa hora, estão bêbados. Por quê? Porque eles não entendiam. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E Pedro vai e diz, não, isso aqui é a promessa que veio desde lá dos nossos pais. Aí ele vai falando, aí ele começa ali a pregar, a ensinar. Aí muita gente se arrepende, é batizada e a salvação acontece na vida deles. Aí depois disso, já lá em Atos 42, como nós vemos,
apóstolos. Ou seja, muita gente que creu lá no começo, lá em Atos 42, ou melhor dizendo, no versículo 42, já estavam junto com eles, lá, aprendendo acerca da palavra. Quando Lucas, que foi escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz que muitos se dedicavam ao ensino da palavra. Ele quer dizer ao ensino dos apóstolos. Ele quer dizer que muitos que estavam lá dentro estavam ali atentos para aprender a respeito da palavra, com o ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos estavam o quê? Ensinando a palavra de Deus para eles, acerca do reino de Deus, pregando a palavra ali, aonde eles se reuniam. Eu acredito que vai ser no cenáculo. E muitos o quê? Muitos iam para lá para ouvir a palavra. As pessoas estavam o quê? Sedentas, com fome da palavra, querendo ouvir a palavra de Deus. Porque naquela época, a religião naquela época oprimia muito eles. Então eles queriam que ouvir uma palavra, a palavra verdadeira, falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. Isso era isso que eles faziam. E esse, como eu disse, é um dos pilares da igreja. É o quê? É a palavra de Deus. Os apóstolos, eles estavam o quê? Firmados na palavra de Deus. Ou seja, além de estarem firmados, eles ainda divulgavam a palavra, para que outras pessoas também, através dessa palavra, fossem salvos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma igreja que não é firmada na palavra de Deus, não é uma igreja sadia. Porque através da palavra aqui nós vamos receber instruções, que a igreja recebe instrução do próprio Cristo, de como ela tem que viver, de como ela tem que fazer. É através da palavra que eu sou o quê? Renovado, fortalecido. É a palavra que liberta, é a palavra que limpa, que lava. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É essa palavra que liberta. Então, nós como igreja, nós temos que ter esse pilar, essa base que é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Porque quando eu saio de casa, a minha intenção é chegar em um lugar como esse, ser alimentado pela palavra, não é? Eu quero chegar aqui, eu quero ouvir a palavra. Eu quero sair daqui revestido de poder pela palavra de Deus. E essa palavra, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar. Olha, lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade, ela tem poder para libertar. Glória a Deus. Aleluia. A igreja faz dela o pilar, a coluna principal, que é essa palavra. Aqueles que estão ouvindo lá embaixo, eles ficam renovados, curados, libertos, porque essa palavra é poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que essa palavra, ela é fiel, verdadeira, é digna de aceitação. Glória a Deus, é a palavra de Deus. A igreja não existiria se não houvesse a palavra. Não, de jeito nenhum. Não é a palavra que depende da igreja, mas a igreja que depende da palavra. Deu para entender, irmão? Claro que tem que ter homens usados por Deus para dar uma interpretação, uma aplicação na vida daqueles que estão ouvindo. Tem que ter. Mas nós dependemos dessa palavra. A igreja não veio primeiro do que a palavra.
foi a palavra que veio primeiro. Por quê? Porque a igreja se baseia nela. Amém? Amém. Não, ela se baseia na igreja. Nós temos que andar de acordo com o que ela diz. E não ela andar de acordo com o que a igreja diz, não. Amém? Amém, Jesus. Então essa palavra, ela tem que ser a nossa base a todo momento. A palavra de Deus, ela é tão poderosa. Quando eu chego em um lugar, um ambiente como esse ou qualquer outro, e prega a palavra, eu posso chegar aqui triste, eu posso chegar aqui abatido, pensando em desistir, não é assim? Pensando em chutar o balde. Hoje eu vou lá, na última vez que eu vou, eu não vou mais não. Você tem a presença de Deus falando isso. Eu não vou mais naquele lugar. Quando a pessoa chega e o Espírito Santo começa a ministrar no coração dela, através daquele que está pregando, aquela pessoa sai daqui outra pessoa, querido, com vontade de viver mais 1000 anos pela frente. É porque essa palavra tem poder. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas a igreja tem que estar firmada nessa verdade que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então essa é uma das colunas ou pilares que uma igreja não pode deixar de lado. A palavra de Deus, ela tem que ser o essencial, o principal na vida da igreja. Porque, meus irmãos, é através daqui que nós iremos receber as instruções que Deus, que Jesus deixou para nós. É através da palavra. Como é que eu vou andar? Como é que eu vou fazer a vontade de Deus? E uma igreja vai andar de acordo com a vontade de Deus, se ela não é baseada na palavra. Não tem como. Eu posso andar por tradição, por qualquer outra coisa, outro ensinamento, mas se eu não andar por aqui, eu vou ser uma igreja não sadia. Porque nós temos que nos basear nessa palavra. Foi isso aqui que Deus, que Jesus deixou aos apóstolos, para que eles divulgassem para outras nações, para outros povos. A igreja, ela é baseada nessa palavra, querido. Ela recebe poder através da palavra de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo ministra no coração do seu povo. Glória a Deus. Jesus, ele diz: e tu és Pedro, e sobre essa pedra eu firmarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa. Porque a igreja de Deus, até hoje, ela está de pé. Ela está aí, já passaram-se 2000 anos, já passaram-se coisas, pessoas morreram, tentaram destruir a igreja, tentaram acabar com os crentes, mas não conseguiram. Por quê? Porque a igreja está firmada na verdade, na palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E tu és Pedro, ou melhor, Jesus diz que as portas do Hades, as portas do inferno, não prevaleceriam contra a igreja. E isso é uma verdade, querido. É uma verdade. Agora imagina, meu irmão, se nós vivêssemos baseado em outro livro, a não ser na palavra. Aí as portas do inferno já tinham engolido, meu irmão. Já tinha engolido. Mas como a igreja de Deus, a igreja verdadeira, vive, baseada na palavra, firmada, tem essa palavra como pilar, como coluna. Até hoje ela está de pé e vai continuar até a volta de Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra é poderosa, ela é alimento para a igreja de Deus. Glória a Deus. Ela é alimento para os homens e mulheres de Deus. Jeremias, ele diz que ele achou a palavra e comeu. Ele comeu porque ele foi saciado. Aleluia. Ele foi fortalecido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então essa é a palavra de Deus. Ela é digna. A palavra
palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos. A palavra do Senhor, aleluia, o salmista está dizendo, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É essa palavra que ilumina os caminhos da igreja. É por isso que a igreja ela anda na luz e não nas trevas. E quando as trevas querem destruir a igreja, ela bate com a luz que é a palavra, bate em retirada. Aleluia. Essa palavra é poderosa, ela é luz. O salmista no Salmo 119, ele diz, ele guardou a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra Deus. E nós, como igreja, nós temos que fazer isso, guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra Ele. Aleluia! Eita glória! Olha, o salmista diz, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Aleluia. Muitas vezes nós guardamos um monte de coisa no coração, né? Mágoas, sentimentos ruins, falta de perdão. Apesar de guardar a palavra de Deus. E não guarda a palavra, porque essas coisas tomam espaço. Mas a partir do momento que nós começarmos a guardar a palavra, em vez de guardar essas coisas, até o nosso semblante vai melhorar. Verdade. A nossa saúde emocional, psicológica vai melhorar. Por quê? Porque essa palavra ela tem um poder para limpar, para lavar. Amém ou não? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus. Louvado seja Deus. Aí nós vemos aqui, vou correr aqui, eles se dedicavam ao ensino da palavra. Eles tinham o maior cuidado, eles eram dedicados. Dedicar aqui quer dizer o quê? Procurar aprender mais, buscar mais de Deus, buscar mais do Senhor. Senhor, esse texto, Pai, como é que ele é interpretado? Como é que eu posso aplicar ele na vida daqueles que estão ouvindo? Eles se dedicavam, eles tinham cuidado. Para o quê? Para não pregar qualquer coisa. Para não sair daqui de dentro, entendeu? Tipo, não, eu vou ler o texto, mas eu vou pregar lá. Eles tinham dedicação, eles oravam, eles liam para dar um alimento ao seu corpo. Porque, irmãos, uma palavra que eu lançar errado daqui, mata você. Destrói a sua vida inteira. Já pensou, eu prometi uma coisa que Deus não prometeu para você? Destrói a sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado. Nos dedicarmos ao máximo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Não que eu não creia em revelação, eu creio em revelação. Eu creio em profecia, eu creio nos dons do Espírito Santo, creio. Mas é quando Ele fala conosco, quando Ele fala com você, não é verdade? Agora eu falar de mim mesmo, aí não, velho. Aí eu estou procurando sábado para me coçar. Comunhão, eles tinham o quê? A comunhão, a igreja também, ela tem que ter uma comunhão, tem que ser unida. A igreja tem que ser unida, nós temos que ser o quê? Unidos, porque só assim nós iremos vencer as forças das trevas. É através da união, e através dessa união, Deus derramava bênçãos sobre eles. Então a igreja ela tem que ter o quê? Esse pilar, que é o quê? Ter aquela comunhão, aquela união entre os membros. É o corpo de Cristo. Cristo ele é o cabeça dessa igreja. Aleluia. Nós somos o corpo. O dedo não pode andar afastado do corpo, não. Tem que andar junto. Por quê? Porque se meu dedo sair daqui e ficar para mim sozinho, ele vai acontecer. Ele vai. A mesma coisa é quando eu saio desse corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, que ele é o cabeça. Eu aconteço, eu morro lá para fora. É por isso que eu tenho que viver em comunhão com os meus irmãos. Amém? Lá no Salmo 133, a palavra diz quão bom é, quão bom e suave é. E os irmãos vivam em união. É como
Glória a Uma Deus. igreja unida é uma igreja abençoada por Deus. Aleluia. Vejam que na narrativa, aqui de Atos, capítulo 42, aliás, capítulo 2, do versículo 42 em diante, vocês podem ver que Deus abençoava eles no partir do pão, eles vendiam as suas propriedades, seus bens, não tinham nada em comum, ali eles distribuíam para aquelas pessoas mais necessitadas, de acordo com a necessidade de cada um. Uma igreja, ela tem que ter esse pilar, que é a comunhão, a união, não só aqui, não, mas também no partir do pão, ajudar, fazer trabalhos sociais, ela tem que ter isso, ajudar os seus membros e a sociedade. Nós temos como igreja que ter esse pilar, porque a partir daí Deus vai o quê? Abençoando. E o melhor de tudo é, almas vão sendo salvas pelo testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ó, no partir do pão, nas orações, uma coisa que é indispensável na vida de uma igreja, de um crente, é uma vida de oração e comunhão com Deus. Amém? Como eu falei no começo, muita gente morreu. No começo da igreja primitiva, os apóstolos, eles foram muito perseguidos, muito mesmo perseguidos, pelo sistema da época, pelo império, e até mesmo pelos judeus. Mas eles venceram. Primeiro, porque eles estavam baseados na palavra. Segundo, eles eram unidos. Terceiro, eles tinham uma vida de oração para Deus. Aleluia. Eles tinham uma vida de oração, querido, constante, aleluia. Eles eram dedicados à palavra, eles eram esforçados para pregar a palavra, para ensinar, e as pessoas iam ouvir, se convertiam. Eles tinham comunhão no partir do pão e também nas orações. Eles tinham uma vida de oração, eles oravam. É por isso que eles prevaleciam contra o ataque do adversário. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vemos aqui andando um pouquinho mais, andando aí 10 capítulos para frente. Lá em Atos capítulo 12, conta a história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele junto com Tiago, foi preso na época de Herodes, o rei Herodes, se me falha a memória, grande. Tiago já foi logo degolado a espada, porque naquela época era normal, era tipo assim, normal aos olhos deles. Era a época da festa dos pães asmos, festa da Páscoa. Ele matou e o povo achou bom. Aí ele, para ganhar mais engajamento, o povo achar bom e querer. Aí ele mandou guardar Pedro lá na prisão. Pedro estava guardado lá na prisão. Tinha 16 soldados que estavam ali vigiando ele. Pedro estava, com certeza, algemado pés e mãos, deitado lá. Herodes falou: não, pode guardar isso aí, porque como Jesus, eu vou conjecturar agora, falou para ele que ele vai apacentar os meus cordeiros, pode guardar ele. Quando for para matar ele amanhã, o espetáculo vai ser maior, e eu vou ter mais reconhecimento e mais valor pelo povo, eu vou agradar mais o povo. Esse era o pensamento de Herodes. Só, meu amado, que a igreja primitiva, ela tinha esse pilar chamado oração. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz que quando Pedro estava preso, a igreja fazia constante oração pela sua vida. Aleluia. A igreja estava em constante oração. Em constante oração. E Pedro, sabe o que Pedro estava fazendo? Lá dentro da cadeia? Sabe? Pode falar, onde é que foi Pedro? Apóstolo Pedro? Pode falar aí, cantando. Quase isso.
Orando. Ele estava dormindo. 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 Porque, meu amigo, aquele que tem promessa, ele pode ficar despreocupado. O profeta Isaías, ele disse que nunca viu Deus, que trabalha em prol daqueles, ou seja, enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando em meu favor. Verdade, Jesus. E a igreja estava em constante oração pela vida de Pedro. Aí quando dá por volta ali, da meia-noite, o Senhor manda um anjo. Ele vai, abre as cadeias, as portas da cadeia, aleluia, o portão, tira as coisas de Pedro lá, as prisões de Pedro, e Pedro sai pela porta da frente, querido. Essa é uma igreja que crê em Deus, que ora a Deus e crê que Ele é poderoso para fazer muito mais. Amém. Glória a Deus. Pensamos, aleluia. Amém, Jesus. Mas quando a igreja ela não tem esse pilar, ela fica vulnerável ao inimigo. Fica. Irmãos, a nossa oração diante de Deus, a oração sincera, ela tem um poder tão tremendo que se nós soubéssemos, nós vivemos só orando direto. Não parava de orar. Só que sabe o que acontece conosco no dia de hoje com a igreja? É que nós somos muito sufocados pelas coisas dessa vida. Trabalha demais, não é? Sai bem cedo, chega de noite. Não dá tempo nem a gente orar, não dá tempo para agradecer a Deus. Quando levanta, a gente já não costuma agradecer pela noite que foi bem dormida. Quando chega, pior. Cansado, né? Toma um banho, janta ali, deita um pouquinho, vai dormir, né? A gente esquece de agradecer a Deus. Mas se nós soubéssemos o poder que tem esse pilar nas mãos de Deus, quando nós oramos a Deus, se nós soubéssemos o poder que Ele derrama sobre a nossa vida, sobre a igreja dele, nós vivíamos o quê? Aos pés do Senhor, em oração constante, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que é o que para nós orarmos sem cessar, em tudo nós damos graça, porque essa é a boa e agradável vontade do Senhor em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Então esse é o pilar que é indispensável em nossas vidas. É uma vida de oração. Amém? Então nós temos o quê? Sem orar não tem nem como. Sem orar não tem como. Porque a oração ela serve o quê? Nós vamos pedir o quê? Um direcionamento para Deus. Através da oração. É a comunhão ali com Deus. É o diálogo que nós temos que ter com Deus. Porque, para eu, por exemplo, eu vou fazer um serviço, Senhor, vai na minha frente, Senhor, guia, limpa os caminhos, Senhor. Então a oração serve para quê? Para isso. A nossa oração é para isso. Para nós pedirmos o quê? Um direcionamento para Deus. Agradecer a Deus pelas maravilhas também. Serve para isso. Amém? Amém. A igreja de Deus, a igreja primitiva, ela tinha uma vida de oração. Orava. Você pode tirar aqui pelo livro de Atos. Orava, os homens oravam. Oravam a Deus. E não é igual a gente faz hoje, né? A gente ora, mas muitas vezes a gente não crê que Deus é poderoso para fazer. Verdade. Duvida? Não. Eles não duvidavam. Eles oravam, mas eles oravam crendo, não na oração, mas naquele que recebe a oração que recebia, a oração que ele era poderoso para fazer. Amém? Amém, Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus era homem de oração. Ele era homem de oração. Jesus, quando ele foi escolher os apóstolos, ele passou a noite orando. De manhã foi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele não foi de qualquer jeito, para deixar um exemplo para a sua igreja, que para nós fazermos qualquer coisa, nós temos que pedir um direcionamento
ele pedia uma permissão através da oração, um direcionamento. O rei Davi, quando saía para as guerras, ele orava a Deus, apresentava em oração. Quem mais? O rei Ezequias, quando passou pelo apuro, e o exército de Sinaqueribe cerca a cidade de Jerusalém, ele vai orar a Deus. Quem mais? Quando ele adoece, que o profeta vai lá e dá a notícia que ele ia morrer, quando o profeta vira as costas, ele começa a orar a Deus. Então a oração ela serve para isso, para Deus também dar o livramento para a sua igreja, dar o livramento para a minha casa, para a sua casa, para os nossos filhos, para a nossa família. A oração, através da oração sincera, Deus também abre portas que estão fechadas. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Através da oração, eu sou revestido também de poder. Glória a Deus, Glória a virtude. Deus. É pela oração que o Espírito de Deus, ele chega perto de mim. Aí eu sinto aquela presença poderosa que eu estou sentindo agora. Aleluia. E começo a ser cheio dele. Porque nós vemos isso em Atos 4:31. E quando eles acabaram de orar, os apóstolos, eles estavam sendo perseguidos, já tinham ido do cenáculo, e ali Pedro e os outros fazem a oração. Aí quando eles acabam de orar, o lugar treme, e eles são todos cheios de ousadia e do Espírito Santo. Para quê? Para divulgar a palavra ali onde eles estavam. A oração ela também serve para isso, querido, para que o Espírito de Deus se aproxime de nós. Glória a Deus. Aleluia. O melhor de tudo nos enche com seu poder. Amém. Depois de orar, ele tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha, reunidos, união. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 4:31. Quer ser uma igreja corajosa, uma igreja ousada na presença de Deus, uma igreja que não tem vergonha de pregar o Evangelho, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 e o versículo 16, que diz o quê? Que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro crê e depois crê, ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós queremos ser uma igreja ousada, cheia do Espírito Santo, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que não se envergonha do Evangelho, nós temos que o quê? Nós temos que usarmos esse pilar que é a oração Glória a diante Deus. de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo diz, olha, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser usado? Peça a Deus ousadia pela oração. Amém? Amém. E o último, para nós encerrarmos, eu vou falar de fé. A igreja tem que ter fé. Ela tem que crer. Nós temos que ter fé para crer naquilo que nós ouvimos. Nós temos que ter fé quando orarmos, porque esse é o pilar, é o principal. Nós temos que ter fé, crer que Deus é poderoso para o quê? Para fazer, como eu falei, além do que pensamos, mais do que pedimos, amém? Ou mais do que pedimos e além do que pensamos. Glória a Então nós Deus. temos que ter essa fé, que Deus ele é poderoso para nos dar vitória, para dar vitória à sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Mesmo eu não vendo a vitória, mas através da fé, eu posso crer que Deus já deu essa vitória, em nome de Jesus. Sabe por quê? Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento da
que Ele é poderoso para curar, para libertar, para dar vitória, poderoso para salvar, mesmo nós não vendo nada acontecer, mas pela fé nós podemos ver. Amém. Amém? Amém. Concluindo, a mulher do Silvio Santos, a mulher tem tanta fé, mesmo antes dela ser curada, ela já decretou no seu coração, que se pelo menos ela tocasse na obra de Jesus, ela seria curada. Isso aqui é fé, querido. O centurião, eu não sou digno, Senhor, porque entreis em minha morada, mas direi uma palavra, e o servo será curado. É ver acontecer antes que aconteça. Amém? Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nessa noite para nós terminarmos para o término. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a tua palavra foi ministrada nas orações nessa noite, Pai. Meu Deus, que nós possamos praticar, meu Pai, a mesma, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, crer, meu Pai, mais na tua palavra, que o Senhor é poderoso, meu Deus, para fazer, meu Pai, muito mais do que pedimos e além do que pensamos. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida constante de oração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, em uma vida de oração, Pai, porque nós sabemos que o crente que não ora, a igreja que não ora, Pai, não é uma igreja sadia, Papai. Aleluia. Por isso nós te pedimos nessa noite, meu Deus, nos ajuda, Pai, a termos uma vida de oração, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Meu Deus, aleluia, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a voltarmos até a comunhão, Pai, com o Senhor novamente, aleluia. Oh, alabacandarabasuri, cantará, Espírito Aleluia. Santo de Deus, nos ajuda, meu Deus, a Deus, Pai, uma vida de oração, meu Deus, constante com o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a termos mais intimidade para com o Senhor, a termos mais intimidade para com o Pai. Ah, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda, Pai, meu Deus, a orarmos mais, a buscarmos mais a Tua presença, para as nossas vidas, ó Deus, para a nossa casa, Pai, para a nossa família, Senhor, glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Papai. Vem, meu Deus, nesse lugar, Senhor, em nossas vidas, Pai, trazendo um renovo, meu Deus, uma renovação espiritual, nos ajudando, meu Deus, a voltarmos, Pai, a nossa vida de oração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nos fortalece, Pai, nesse